Olá, vamos iniciar mais uma live da página Suinocultura Industrial. Hoje, o foco da nossa conversa são as tecnologias e processos de higienização em plantas frigoríficas. Essas unidades têm demandas específicas quanto aos cuidados com limpeza e desinfecção, assim como em relação ao tipo de produto aplicado. O processamento de carnes, né, como sabemos, tem diversos pontos críticos que merecem uma atenção especial durante esses processos de higienização. Para discutir esse assunto, o nosso convidado é o diretor da BTA Aditivos, José Walter Dornelles Melo, que é engenheiro químico formado pela UFSM e com passagens por áreas ligadas à gestão de qualidade e produção em grandes frigoríficos do país. E também vamos conversar com a gerente de pesquisa e desenvolvimento da BTA Aditivos, Lediane Tomasi Mioto, que é formada em biomedicina pela UNOESC, com mestrado em farmacologia pela UFSM. Bom dia, José Walter, bom dia, Lediane, tudo bem? Bom dia. Bom dia. É um grande prazer tê-los aqui para podermos debater um pouco sobre as tecnologias e esses processos que envolvem a higienização em plantas frigoríficas. Para começar o nosso bate-papo, nós temos visto que os processos de limpeza e higienização têm ganhado cada vez maior importância dentro das plantas frigoríficas, inclusive com a aplicação de novas tecnologias e produtos. De volta, para começar essa conversa, quais são os fatores centrais para o crescimento desse mercado aqui no Brasil? Primeiramente, Humberto, bom dia e obrigado pela oportunidade que tem dado aí a nós, na BTA, juntamente com, eu agradeço você e o Grupo GESULI, tá? Agradecer também a todos os ouvintes que estão aí presentes hoje nessa live. E um tema bastante atualmente, devido à nossa situação que nós estamos vivendo a nível mundial, e especificamente, claro, um foco mais voltado à sanitização industrial, higienização industrial, enfim, né? Em relação à tua pergunta, né, o que eu posso dizer, né? Existe hoje uma importância, né, em relação aos avanços dos processos tecnológicos, diga-se de passagem, que aos meus longos de 25 anos que eu tive presente na agroindústria, 15 foram bem dedicados diretamente a processo de higienização. Comecei lá, inclusive, como supervisor, e depois fui alavancando, chegando à coordenação de qualidade, enfim, né, todo um avanço, uma carreira voltada aí à higienização. Depois fui para um outro grupo, coordenando a parte de higienização corporativa, né, desse grupo. E toda a parte de pós-graduação e mestrado também foi feita nessa área, e também em relação a tecnologias limpas, né. Enfim, gente, assim, o que eu posso dizer, né, o que determina, né, hoje um fator em relação a um avanço é o mercado. Não tenho o que dizer, eu, quando presente na coordenação, eu via que tinha plantas diferentes, e aquelas plantas atendiam mercados diferentes, com exigências diferentes. E aquelas plantas onde que eram mais exigidos, né, que tinha um mercado mais aprimorado, que passavam constantemente por auditorias, inclusive essas auditorias chegavam até o fim a nível de higienização, à noite até, inclusive, e era um processo que existia uma exigência maior, e automaticamente, como se exige, quando você tem um processo assim, há um amadurecimento, né, em relação aos processos. O Brasil, como um grande exportador de carne, né, tem algumas consequências, né. Ontem mesmo eu estava olhando no site do Rapid Alert alguns indicadores aí que a gente pega para fazer uma análise, e a gente vê, né, que cada vez mais as coisas estão ficando mais críticas em cima. Então, há uma exigência com relação a toda a cadeia sanitária, não só do abatedor, higienização especificamente, mas todo o processo de granjas, campo, fabricação e incubatórios, né? Seria basicamente isso aí. Uhum.
Então, claro, a gente está falando de uma área que é bem sensível com relação a eventuais contaminações microbiológicas e processos. Quais que são os pontos críticos, assim, principais desafios para se atingir bons níveis de higienização e desinfecção na indústria alimentícia, principalmente quando falamos aí em relação aos frigoríficos? Tá. Humberto, uma boa pergunta. Eu não vou entrar em detalhamento de uma planta ou para outra, acho que isso aí, talvez, se tiver algum questionamento a respeito, a gente pode definir aí algum aspecto nesse sentido, tá? Mas vai depender de cada planta. Mas tem uma coisa que foi um programa ou uma ferramenta muito utilizada, foi no final da década de 90, em 59, por uma pessoa chamada Humberto Sinner. Pelo sobrenome dele, deu a inovação dessa ferramenta lançada, que é o círculo de Sinner. Tá? Até hoje, muita gente não entende o significado disso aí, porque ele é apresentado empiricamente, quer dizer, é aquele quadrante, aquele círculo, onde que mostra todos os aspectos que relacionados a um processo de higienização, que estão inclusos diretamente, que é a temperatura de água, ação química, tempo de ação e ação mecânica. Então, a gente estudando, né, nós podemos, como eu falei anteriormente, podemos ter duas plantas, né, com o mesmo volume de abate, né, mas ela vai depender dessas características. Tem uma que pode ter uma temperatura próxima a 60 graus e a outra 35 graus. Isso, então, no círculo de Sinner, aquela que tem a temperatura, ela vai achatar. Aquela é um fator que é menor para aquela planta. Consequentemente, ele tem que trabalhar as outras ações. Ele tem que ter uma ação mecânica maior. O tempo de ação, às vezes, não tem, porque o tempo de higienização, às vezes, é curto, então, muitas vezes, ele não tem esse fator para poder trabalhar muito, né? E a questão da ação química. Então, existe alguns fatores que ele pode trabalhar diferentemente daquela outra planta, comparado a elas, né? Então, o círculo de Sinner, ele vem para definir exatamente quais são os pontos críticos que existem dentro de uma planta, né? Em comparado com outras. Então, isso é muito importante, até se conhecer, né, qual é a característica daquele abatedouro, antes de definir, né, quais são os próximos passos. Existem, às vezes, abatedores que têm um nível de mecanização em sala de corte muito alto, desossas automáticas, desossa de peito, desossa de coxa, nível de linhas de transporte de produtos, linhas aéreas. Então, existe uma complexidade diferente daquele outro abatedor que produz, por exemplo, griller, né? Então, que é um sistema mais simples. E os dois estão abatendo, por exemplo, 200 mil aves por dia. Então, existe uma diferença muito grande entre um e outro. Claro que aquele abatedor onde existe um nível de tecnologia aportada, né, por exemplo, em sala de corte, em outros processos anteriores ou posteriores, isso vai determinar que a empresa ela tem que aportar mais situações, né? Ela tem que ter uma qualidade de água, né? Enfim, isso aí que é importante em qualquer processo, diga-se de passagem, né? Que muita água a gente tem visto que cada vez estão pegando o aquífero Guarani, uma água dura e, consequentemente, influi não somente nos detergentes e principalmente nos sanitizantes. Isso a gente tem essa análise de curva de estabilidade frente a vários tipos de água dentro da nossa planta. Depois a Leide pode falar um pouquinho sobre isso aí. E nós temos aí a questão outros aspectos dentro do círculo de Sinner, que envolve o equipamento de higienização, que vem a ação mecânica, não só a esfrega, o apoio, né, que se chama apoio de balde ali, que vai a pessoa que vai fazer a esfrega, o operacional, enfim, mas tem a mecanização, e atrás disso aí vem todos os treinamentos, porque uma pessoa que vai usar, por exemplo, uma limpeza de alta pressão, de lava-jato, ela tem que ter uma habilidade para isso, né, não pode simplesmente pegar uma pessoa que está lá com a lava-jato, aquilo ali, de limpar, ele está realmente oferecendo um risco maior para aquele ambiente lá, a nível de contaminação, né. E existe também um outro, que eu acho que um ponto aí dentro, que é o papel fundamental da qualidade e do laboratório, né? Às vezes ele entra com um papel meio, eu tinha isso, passei por isso, um papel meio de auditoria, né? Eu acho que tem que ter um papel meio de coesão, né, junto. Ele participa, ele está junto nesse processo, né?
Então, eu acho que ele está mais para suportar, e eu acho que isso está tendo uma mudança muito grande. Os últimos processos que a gente tem visto junto com os clientes, quanto que o papel da qualidade está auxiliando a higienização a nível de busca até de recursos, né, para a higienização, né, de pessoal, de estrutura, de produtos, de equipamentos associados, né, que estão a higienização aí. E tudo isso aí, nós temos uma coisa importante que a gente pode falar também, que é um ponto crítico que eu vejo, que é a gente determinar, além dos plaqueamentos, SWAB, que faz os controles do laboratório, a gente tem índices de performance, né? Isso é muito importante. A gente está agora no momento que a gente está desenvolvendo um programa, que é o end-to-end, que é ponta a ponta, e ele tem a parte do end-to-end, que é voltado para a higienização. E nesse programa, a gente basicamente está determinando quais são os parâmetros de higienização. Ele tem que ter tempos e movimentos, por exemplo. Ele tem que entrar dentro de uma higienização com tempo, né, e largar aquela sala limpa em determinado tempo. Isso vai determinar ritmo, né? Porque o ritmo da higienização é diferente do restante do processo do abatedor, onde a nória que vai determinar o fluxo de processo. Ali não, ali tem que ter um coordenador, o papel do supervisor, que depois, mais tarde, a gente pode comentar um pouco mais sobre isso aí, e o papel dos auxiliadores. Então, a gente pode aportar, inclusive, uma tecnologia a nível de software em cima, para ter um controle mais efetivo, né? E que isso, as pessoas que estão ao longo, a higienização é feita à noite, e as pessoas que estão ao longo do dia consigam acompanhar o histórico daquilo que houve à noite, né? Quais são as interferências que tem isso aí. Basicamente seria essa parte aí, né? Lidiane, não sei se tu quer complementar algo em cima. Não, tranquilo, a gente deixa de volta. Aproveitando falar com a Lidiane, Lidiane, como se trabalha com alimentos, né, os produtos de desinfecção para uso em plantas frigoríficas devem normalmente atender uma série de exigências, né, ou quais evitam possíveis contaminações microbiológicas, principalmente. Quais as características desses produtos? Quais são os órgãos que autorizam a aplicação de determinados produtos para esses processos de higienização nos frigoríficos? Uhum. Certo. Então, dentre os segmentos de atuação da BTA, o portfólio de produtos abrange produtos classificados como os aditivos para alimentação animal e seguem a regulamentação do Ministério da Agricultura, o MAPA. Já os produtos saneantes, eles são produtos que são usados nos processos de higienização e eles seguem a regulamentação da Anvisa. Os produtos que são destinados, então, para a parte de higienização de indústrias alimentícias, elas seguem uma obrigatoriedade de notificação ou registro junto à Anvisa. E essa notificação ou registro é de acordo com o gerenciamento de risco desse produto, a condição de uso, a finalidade, a categoria, qual é o segmento de destinação desse produto. E, claro, para fazer a validação do produto, nós, do setor de pesquisa e desenvolvimento, temos que fazer a elaboração de um briefing, fazer o conjunto dessas informações, coleta de dados, desenvolvimento de um trabalho baseado em testes preliminares e também em consulta científica para elaborar uma fórmula padrão. Então, com a estrutura da planta piloto que hoje nós temos lá no nosso centro tecnológico, nos permite simular uma condição de produção industrial e aplicar o produto também para avaliar a sua efetividade e as suas características. Então, essa planta, nós conseguimos produzir uma quantidade suficiente para testes industriais e avaliar as características desse produto antes dele, claro, chegar no nosso cliente. E após esse refino da fórmula, nós enviamos para laboratório externo, acreditados, todos eles acreditados na Anvisa, para avaliação de estabilidade, toxicidade, tolerância, e esses laudos, eles vão gerar um dossiê de registro. Então, é importante sinalizar que somente após o deferimento da Anvisa, o produto é liberado para comercialização. Perfeito. No caso, aí
para ambos, assim, os colaboradores, né, eles são responsáveis, claro, pelos processos de higienização, e eles, para atuar nessa área dentro dos frigoríficos, tem que estar plenamente capacitado para realizar esses tipos de operações. Normalmente, os frigoríficos já possuem equipes próprias ou elas são terceirizadas para a execução desse trabalho? Hoje, que eu tenho percebido, tá, que cada vez mais tem diminuído as empresas terceiras. Tá? E justamente dentro disso que tu falou um pouco da qualificação de um colaborador, né? Seja ele lá a pessoa que está diretamente ligada ao processo de higienização, fazendo a operação em si, como os apoiadores de linhas, que são os que vão dar suporte para o supervisor. Porque às vezes tu tem uma equipe aí dentro de uma planta de quase 80 pessoas ou mais, fica numa média aí isso aí, né? Alguns com menos, com 40 pessoas, enfim, né? E que elas estão espalhadas ao longo de todo o processo. Então, ele precisa de 2 apoiadores, justamente até para ver como é que está o andamento de todo o processo. Mas, voltando à primeira situação, entre equipes próprias e terceiras, que eu tenho notado realmente é que está diminuindo a terceira, justamente para que a equipe própria ela sempre está mais motivada, que ela é uma parte integrada também da indústria, do processo, né? E eu, na minha experiência, eu acompanhei alguns processos terceiros, que inclusive houve uma desterceirização, voltando como o processo próprio, e houve um avanço muito grande, porque a pessoa ela tem que estar segura, motivada, são aspectos normais de qualquer aspecto aí relacionado à organização. Logicamente, por trás disso aí, existe um aparato, né, desde o começo pelo supervisor, que existe uma disciplina. Aqueles processos que trabalham com 2 turnos, os 3 turnos já ficou um pouco mais flexível, até eu acho melhor, até fazer a higienização é incrível que pareça em 3 turnos do que com 2. Em 2 turnos, muitas vezes começa a higienização às 11 horas da noite e vai acabar lá pelas 5 horas da manhã. Então, você faz à noite. Eu passei por isso, né? Então, o que tu faz? Tu tem que ter uma disciplina de dormir religiosamente em aqueles horários para tu chegar à noite e estar habilitado para isso aí. Então, começa por ti, né? O aspecto já é um pouco diferente. Então, o nível de organização ele é maior, porque exige, porque ele tem que coordenar, às vezes pode faltar um funcionário, ter ali um absenteísmo naquele dia, e aí ele realmente tem que suprir aquela situação lá. Aquele funcionário que era para fazer uma determinada operação, não está mais, ali naquele dia ele tem que, exatamente junto com os apoios de linha, exatamente distribuir como é que vai estar a equipe naquele momento ali para tudo transcorrer dentro. Então, treinamento, capacitação, né, organização, né, tudo isso tem que estar meio, um conjunto, né, e às vezes eu falo que treinamento, fazer aqueles treinamentos que muitas vezes eu observava, uns minutos, 1 hora antes de começar a higienização, o pessoal vinha. Não, acho que tem que fugir um pouco daquilo ali, fazendo um sábado à tarde, às vezes, para poder fazer um churrasco, algo assim, até tem o nosso gerente de marketing fala isso, né, tem que dar muitas vezes, né, ir lá oferecer, né, então, a gente está fazendo um ambiente fora daquilo ali para que haja uma absorção maior daqueles conceitos. E o treinamento ele tem que existir em evolução. Nós aqui estamos já com um processo de módulos, né? Tem módulo 1, módulo 2, módulo 3, para não ficar repetindo as mesmas coisas que são cansativas. Algumas coisas, elas podem ser reafirmadas em outros módulos de treinamento. Mas ele tem que saber que existe uma evolução, que existe, né, um processo que ele tem que estar inserido dentro daquilo ali. E eu acho que é parte disso aí. Então, há uma capacitação, tem que existir, e deve ser constante, não deve ser 1 ou 2 treinamentos por ano só, tá? Falando, que tem que estar limpando, que não sei o que, isso é normal, isso é uma coisa que é óbvia, né? Porém, nós temos que ter algumas coisas eu tinha muito modelos fotográficos, gente, olha aqui, isso aqui, qual que é a participação, o que vocês têm para entregar, quais são as soluções que a gente pode ter nesse momento aqui, né? Então, isso, integrar eles como eles têm que saber que são parte daquilo ali, que aquele processo que eles vão fazer, que mais tarde, quando começar o processo produtivo, né, debate em si, ele esteja com a consciência, entreguei, né, uma planta apta a operar, né? José Walter,
A BTA, ela atua no setor de nutrição, saúde animal. Por que a empresa resolveu investir também nesse mercado de tecnologias, nessa área de desinfecção e higienização? Bem lembrado, eu acho que é importante até essa pergunta, Humberto, porque confunde um pouco, né? A BTA parece que ela tem um portfólio aí bastante grande de produtos e vai vender tudo. Eu sempre digo, não é para vender tudo isso aí, né? Existem situações. Então, sempre existiu duas divisões. A divisão industrial, né, que está onde está a linha de higienização, linha de tratamento de água. Agora a gente já está lançando outras linhas esse ano, né, a linha de tratamento de água industrial. Então, sempre existiu essa parte, né, a linha industrial. Ela só está apenas em um processo evolutivo dentro do nosso plano estratégico, que vai ter 2030, tá? Então, isso já está dentro do nosso, sempre existiu. Apenas a gente separou agora fisicamente e estamos caracterizando isso no mercado com as equipes de venda separadas, equipe de pós-venda separadas, que deu realmente um foco, né, adequado para cada cliente, né? Então, poderá ir uma pessoa visitar duas equipes nossas, visitar o mesmo cliente, uma na área de nutrição, a hora voltada, né, para os aditivos, seja lá na parte de farinhas, começa a se pôr dentro de um processo, ou fabricação, incubatório, enfim, né, e tem outra equipe que é dedicada simplesmente ao processo operacional. Mas tudo isso aí tem uma razão, que está dentro do nosso plano estratégico, né? Como eu falei anteriormente, nós temos um programa que chama End-to-End, que representa ponta a ponta, tá? A BTA está indo para uma forma de compensar e aquilo que ela possa oferecer. Ela está, talvez, a ligação entre fornecedor e cliente seja e vai ser produtos, mas a forma de pensar que a gente pode oferecer muito mais daquilo. Pela quantidade de produtos que a gente, se for pensar, a gente praticamente cobre toda a cadeia de produtos, tudo. Que se trata da parte sanitária, praticamente. A única coisa que a gente ainda não estamos trabalhando, né, é a parte de vacinas. O restante, tudo, né, que se refere a nível de sanitário, né, a gente está. Então, a empresa ela pode estar oferecendo já um programa, ela não oferece mais o produto. E aquilo, quanto que o cliente deseja daquilo, exatamente. Eu quero ter meus índices sanitários nessa patamar. Então, não é com um ou outro produto que vai ter a solução ideal para ele. Nós podemos ter uma solução adequada a ele no momento que a gente está trabalhando. Porém, pensando no futuro, né, a gente pode estar oferecendo algo muito mais do que isso aí, entendeu? A um custo bastante relevante para ele, bastante significativo, que ele entenda que isso está fazendo um significado para ele. Então, é nesse ponto que a gente tem que deixar bem claro, né? Ela não está, nenhum área comercial está para colocar todos os produtos. E não é nem é o nosso propósito a respeito disso aí, entendeu? A gente deixa bem claro, né? A gente tem um outro significado para isso aí, que a gente está construindo, tá? Então, basicamente, é isso, né? É um programa que oferece melhorias em toda a cadeia, né? Não é só no processo interno, mas em toda a cadeia. E isso faz com que nós temos um maior fluxo comunicativo, uma visibilidade e, consequentemente, né, também gerando economias. Uhum. Perfeito. Lidiane, aproveitando, quer dizer, a empresa possui, claro, essa área específica de desenvolvimento, né, pesquisa e desenvolvimento dos seus produtos. Eu queria que você falasse um pouco como funciona essa área específica na empresa, quantos são investidos em pesquisa para desenvolvimento de soluções, novas tecnologias. Uhum. Tá, então, a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento é composta por pesquisadores que atuam em áreas específicas. Então, como o José Walter comentou, nós temos essa divisão de segmentos, né, e os nossos pesquisadores também estão específicos para cada área de atuação. Então, nós temos hoje uma coordenação da área de aditivos destinados à alimentação animal, que é coordenada pela doutora Caroline, a coordenação dos produtos saneantes pelo Dr. Diego,
E para essa equipe, nós temos todo um aporte também estrutural, onde foi investido em laboratórios, ainda temos investimentos em laboratórios para compor o nosso centro tecnológico. Então, hoje nós contemplamos com um laboratório físico-químico para as análises de rotina de expedição de produto, um laboratório analítico que a gente utiliza para análises e equipamentos mais robustos, como a espectrofotometria e agora a implantação da cromatografia também. E para esse ano ainda a implantação do laboratório microbiológico. No nosso centro tecnológico, como eu mencionei anteriormente, nós temos a planta piloto, que nos dá o aporte para produzir em uma escala reduzida. Nós temos equipamentos como reator, misturador, mini chiller, câmera climática, equipamentos dosadores, e para também todo esse estrutural que hoje a BTA tem, a gente também utiliza de parcerias com universidades. Então, para o desenvolvimento de produtos, a gente conta com o aporte interno do nosso próprio centro tecnológico, mas também com universidades particulares, públicas, como, por exemplo, a UNUESC, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal de Santa Maria, a própria Embrapa. E a razão de existir todo esse suporte, né, é um propósito nosso, a busca sempre pela inovação. E assim nós entendemos que a empresa, além de crescer, ela vai perdurar no mercado, acompanhando quais são as tendências e também os desafios que venham a surgir. E o nosso compromisso é sempre dar suporte aos nossos clientes pelo nosso conhecimento de produto, pelo desenvolvimento até dos materiais técnicos, pelos treinamentos que são oferecidos para a própria equipe. Uhum. Humberto, acho que excelentemente bem apresentado por você, tá, Lidiane? Obrigado pela explanação. E, assim, essa visão é uma visão que está diretamente no centro tecnológico e é uma visão que está na área comercial, na área administrativa, marketing, entendeu? A área de pós-venda, a área do pessoal de assistência a nível de equipamentos, que quando se tem alguns equipamentos incomodatados. É uma visão que tem que estar implementada para todos, né? Quando se respira inovação, a gente tem que deixar isso bem claro, qual que é o objetivo, né? E não vem como um artigo de beleza, de luxo, achando que vai ter isso aí, não. É uma necessidade. A gente entende que é dessa forma. Eu acho que a Lidiane explanou muito bem isso aí. Eu acho que é dessa forma que a gente enxerga. Uhum. Nessa área de desenvolvimento, de pesquisas, você tem trabalhado também com a questão da nanotecnologia. Queria falar um pouco do uso da nanotecnologia nos produtos, nas soluções, como têm sido essas pesquisas? Uhum. As tecnologias oferecidas pela BTA, elas são aportadas também em alguns produtos específicos, né? Dependendo do que o cliente necessita, qual vai ser a aplicação. Então, hoje nós podemos falar de três tecnologias principais, que a primeira a gente pode citar a encapsulação, que o objetivo é colocar um ou mais ativos envoltos em cápsulas, e essa tecnologia hoje é mais aceita na parte de nutrição animal, porque o princípio ativo é liberado num sítio específico lá no aparelho digestório do animal. E outro exemplo são os processos de ativação. Então, com o auxílio de equipamentos ultrassom, uma molécula ela pode ter uma melhor ação ou estabilidade. E a nossa última tecnologia que a gente veio desenvolvendo foi a nanotecnologia, né? Então, as nanoemulsões permitem que o tamanho da partícula permaneça uniforme, né? A nanoemulsão ela está sendo mais empregada no setor de hortifruti, onde permite que se tenha um maior shelf life de frutas, né, principalmente, mantendo o sabor delas, e, claro, contando com todo aquele apelo natural e não sintético. Uhum.
E também, voltando, a gente falou da nanotecnologia, voltando a alguns lançamentos e áreas que a empresa tem trabalhado, ela lançou uma linha de dome sanitário, a Atopus. No que consiste essa linha de produtos, Lidiane? Tá, nós tivemos a satisfação de lançar a linha Atopus no ano passado ainda, e ela é toda voltada à higienização de indústrias alimentícias, frigoríficos, laticínios, indústrias de bebidas, e em meio a tanta instabilidade econômica, a gente foi muito feliz e conseguiu alcançar os nossos objetivos. Com o aumento da demanda, a gente teve que reestruturar a planta de saneantes, com novos equipamentos, melhorar a automação, consequentemente, ampliar também o quadro de funcionários. E essa linha, ela conta com detergentes e desinfetantes, todos eles aprovados, então, pela Anvisa. E a gente oferece, além do produto, o equipamento, a assistência técnica, o suporte pós-venda, a logística própria e, caso necessário, todo o apoio laboratorial. E juntamente com a linha Atopus, a gente também tem a linha Dynamic, que é uma linha que já estava, né, no portfólio da BTA e que contemplam a maior parte dos nossos desinfetantes. Uhum. Normalmente a gente vê o uso, claro, das enzimas dentro do processo de produtos ou soluções para nutrição animal. Vocês têm usado enzimas para desenvolver soluções na área também de higienização. Poderia explicar como que é esse uso dessas enzimas, a ação que elas fazem nesses processos de higienização? Quer que eu responda, Lidiane? Pode ser. Tá. Acompanhando um pouco o histórico do uso de enzimas, tem muita gente que questiona até a questão do uso dos detergentes enzimáticos, né, a nível de processamento de alimentos. Porém, a gente olhar um pouquinho a amplitude, ele tem um sucesso muito grande na área de higienização de equipamentos hospitalares, né, a parte de bisturis, a parte toda da instrumentação, né? E se verifica que por que lá dá certo e muitas vezes não é acreditado dentro, né? Porque houve um processo em relação às enzimas ao longo de um tempo de chegar a um custo-benefício que fosse aceitável, né? E também o uso, com relação ao uso da enzima. Ela tem uma finalidade bastante específica. Ela é específica, não é para uso, né, em relação aos detergentes convencionais, né, os alcalinos, médio alcalinos, de espuma, neutro, ácido, enfim, né. Então, ela tem uma função específica. Por exemplo, né, ela para começar, o detergente, ele age, basicamente, um detergente alcalino, ele age pela saponificação, né. Esse é o processo dele, e é dessa forma. Já na enzima, ela usa o processo de degradação, né, seja das proteínas, das gorduras, ao qual a sujidade que está sendo interessada naquele momento ali. Então, são coisas diferentes. Então, por isso que os blends que fazem a composição do detergente enzimático, eles podem ser diferentes conforme a aplicabilidade dele. Se a gente pensar hoje numa planta que exige um nível de sanidade muito maior, por exemplo, plantas de termoprocessadas de alto risco, né, onde que nós temos muitas vezes um problema relacionado à listéria, né, você tem equipamentos que têm uma dificuldade muito grande de limpar. Nós temos, por exemplo, um equipamento, um giro freezer, um flow freezer, né, que tem aletas que tem mais ou menos quase 2 metros, né, onde que passa o ar. E a diferença entre ela e às vezes é meio centímetro, né. Então, como é que tu vai limpar lá no meio da aleta? Simplesmente colocando com o detergente, que vai fazer, se depender da força de Van der Waals para tentar arrancar, se ele não conseguir fazer isso, ele não vai conseguir eliminar aquela sujidade, então tu vai ter que fazer um processo de degradação. Ali, naquele momento, tu faz o uso, né, de um detergente enzimático. E poderá ser feito fora do tempo da higienização normal, pode ser feito no final de semana, por exemplo, uma limpeza melhor, mais acabada, para exatamente reduzir os riscos relacionados
problemas vinculados à listéria, né? Listéria é um micro-organismo que se diferencia da salmonela, por exemplo, né? Ele tem um pico que ele vai crescendo, que leva um tempo, e se tem um processo normal, se tu não fizer nenhum efeito além daquilo do esforço normal da higienização, ele pode ter, para reduzir os parâmetros normais, ele vai levar o mesmo tempo daquele pico ali. Então, se tu tem 2 meses, tu chegou no pico, praticamente vai levar 2 meses para tentar eliminar os problemas, a não ser que tu tenha algo que tu aporte diferentemente naquele processo que modifica. Então, ali naquele momento, agulhas de injetora de carnes, por exemplo, de tempero, né? Como é que tu vai limpar dentro de uma agulha? Como é que vai limpar isso aí? Tu bota exatamente as agulhas de imersão, né, no processo de imersão com enzimas. E ela precisa de tempo, ela vai fazer com limpeza. Então, são coisas que ela tem situações específicas, resfriadores de ar dentro da sala de cortes ou qualquer outro ambiente que exige refrigeração, né? Que tu tem ali um acúmulo de sujidades muito grande, porque existe particulados ao longo do processo que vão se passando, se misturando naquele ar. Então, ali tu exige, né, um processo maior, né? Eu digo assim, por exemplo, limpeza de faca, antes de ir para a higienização efetiva, né, de aquecimento e tudo mais, deixa as facas em imersão em enzima, né? Inclusive, elas vão dar uma vida maior para aquela faca na hora, porque quando se usa calor, destempera muito o metal e a faca acaba tem um prazo de validade menor nela. Sim. Então, são coisas muito específicas, né, da enzima. E se faz uso, né? Às vezes eu chegava numa planta e o cliente disse, vou fazer uma limpeza aqui de um biofilme, a gente encontrava crosta, né? Então, biofilme é uma coisa e sujidades, eu digo, determino crosta aqui, mas popular, né? Mas é uma sujidade maior e ali não cabe a enzima, né? Não cabe, é um processo de esfrega, normal, não a enzima em si, né? Então, são situações que... Então, assim, uma boa enzima, ela tem um custo, né? Tanto que se a gente comparar o custo, por exemplo, de uma enzima para nutrição animal, né, ela está aí numa faixa de $7, e se a gente transportar isso aí para dentro de um processo, não vai fugir muito disso. Uma boa enzima, né? Que tem algumas características que são fundamentais, né? Que ter tudo aquilo ali. Então, são situações que a gente tem que entender, que são usos bem específicos, e que tem que ter uma equipe por trás daquilo ali, que também vai fazer o bom uso daquela enzima ali, senão vai usar de qualquer forma, né? Então, por isso que essa é a diferença, né? Se tu quiser falar um pouquinho sobre a estrutura de detergentes, Lidiane, fica à vontade, né? Falar um pouquinho sobre o papel da base, enfim, né? Se a Lidiane quiser complementar. Não, então só fazendo uma conclusão que dentre os detergentes enzimáticos a gente tem com espuma, sem espuma, então para fazer uma aplicação de acordo com a necessidade do nosso cliente, e eu acho que pelo que muito se comenta sobre biofilmes, os detergentes enzimáticos auxiliam muito para a desintegração desses biofilmes, tanto os bacterianos quanto os fúngicos. Perfeito. Zé Walter, Lidiane, já chegando um pouco no final da nossa conversa, hoje nós vivemos aí uma situação de pandemia que tem afetado questões de saúde econômica. Zé Walter, você é diretor de uma empresa grande da área do setor do agro, que tem feito um trabalho que não parou, exatamente porque é um setor produtor de alimentos essencial. Que mensagem, de repente, poderia deixar para o setor, para a sociedade como um todo, em relação a esse momento que vive não só o Brasil, mas o mundo todo? Assim, Humberto, a situação ela é grave, é crítica, né? Ontem passando do patamar de 12 mil pessoas mortas, óbitos aqui no Brasil, e tantas outras mil aí afora no Brasil, no mundo inteiro. Então, o problema a característica dele já é muito complicada, né? Pegou de uma certa forma, nós de surpresa, o Brasil, enfim, tinha ainda um prazo ainda que pôde estudar ainda como é que a doença veio avançando para cá. Mas diante de todo esse cenário de tristeza e situação, acho que a gente tem
tirar algum tempo para fazer uma análise, uma reflexão sobre isso aí, de elevação, de pensamento, e tirar, digo assim, algo que sirva, né, até para a gente levar para as gerações futuras, né. Como empresário, eu vejo que a primeira situação, e não só como pessoa também, isso sirva para nós todos, né, é uma opinião própria minha, né, que nesse momento a ética, né, é muito importante nesse momento, seguida de uma coisa que se chama, que eu vejo e sinto por boa parte, por exemplo, da classe política aí, né, a autorresponsabilidade, né. Não estou aqui criticando se um está fazendo certo ou outro errado, se isso é... Não, a autorresponsabilidade. Quando a gente entra nesse aspecto, né, de que a gente tem que ter um foco, né, nos problemas, né, da pandemia, e foco também nas questões econômicas do país. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter, são essas duas situações, não olhar nem para um lado e nem para o outro, independentemente, tá? De um lado tem gente que está morrendo, e do outro lado tem gente que está passando por um problema de crise, né? Como é que fica, eu não digo, a nossa classe em si, do agronegócio, até que tá indo relativamente contornando isso aí, e dando uma lição aí ao mundo. Porém, nós temos aí outros, o comércio em si, bares, restaurantes aí, né? Isso aí tem uma situação, eu não sei como é que vai ficar, e quanto mais perdurar essa situação, pior vai ficar, isso aí é fato, mas qual é o foco que foi dado disso aí? Simplesmente... Então, tem coisas que a gente tem que analisar, né? Então a autorresponsabilidade é uma coisa que cabe agora a nós, inclusive, para as próximas eleições, a gente tem que ter esse sentimento de que quem que tem isso aí exatamente, tá? Por um outro lado, sirva também que cada vez mais a gente tem que ter o planejamento e a estratégia aliada a nós, né? Como eu falei, foco e não fuga. Aqui em nenhum momento a gente acerta e erra, em nenhum momento está buscando culpados em nossos processos, ou achar, não, a gente está focando e achando e devotando, né, confiança ao pessoal, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que dar confiança à nossa turma aqui dentro, né, e diante disso aí, por exemplo, a BTA, ela criou um planejamento, né, de um regime de crise, né, crise do Covid, certo? O que é esse regime de crise? Nós aí, praticamente, todo dia, né, a gente está analisando como é que... Então, a gente começou a fazer. Todos os funcionários que estão... A gente separou, quem pôde fazer home office está fazendo, os que puderam tirar férias estão, os que não estão nessa possibilidade que tem que ainda trabalhar, estão ali. Então, aqueles que estão trabalhando, a gente está gerando turnos diferentes, inclusive no almoço, né, no refeitório, almoça, sai a equipe, faz a desinfecção do refeitório, entra outra equipe, dos banheiros, tem disponibilidade desinfetante, então, como nós fabricamos desinfetante, temos desinfetante à vontade, entendeu? As questões, estamos fazendo a cada segunda-feira, claro, nem muitas vezes tem disponibilidade isso aí, a gente não faz segunda ou quando, mas todos os funcionários têm que fazer semanalmente exame do Covid. Então, a gente comprou agora, nessa última leva, mais 40 kits aí, para fazer em todos os funcionários, todos. Então, aquele que apresentou, a gente já isola ele. Temos uma equipe coringa em casa, caso eu tiver, a gente já separa. Então, para quê? A gente não pode parar o processo. Então, mas de uma forma muito consciente, muito racional, com foco, e todos entenderam isso aí. E é dessa forma que a gente está levando. Então, tem um outro lado, em virtude do risco todo, então a gente tem que entender como é que está a sensibilidade do mercado, entendeu? A parte de suprimentos tem um trabalho todo dia, porque agora flutuou dólar, preços estão variando, e como é que a gente perde um pouco a noção, então tem que achar a raiz, a matriz daquela customização rapidamente, para poder entregar, que senão a gente pode ter um susto aí no meio do caminho, né? Do outro lado, o mercado, como é que o mercado está se comportando disso aí, né? A gente avaliando até as demandas nossas, ver se não tem alguém que vai entrar em recuperação judicial, como é que está as inadimplências, isso também faz parte da saúde da nossa empresa, entendeu? Tudo isso aí, então, para quê? Segurar, né, as operações, mas principalmente a saúde dos funcionários, né? Então, isso que a gente tem que fazer. Dessa forma que a gente analisa o zelo que nós temos por tudo isso aí. E é importante que a equipe toda participou.
Apenas eu dou, se eu preciso disso, a equipe inteira, ela consegue dar o resultado que é necessário. Isso é importante. Cada um tem a sua humildade, que é um momento de ir para casa. Quando ficar em casa, ele sabe que vai ser uma pessoa que vai, daqui um pouquinho, substituir. Então, aquele que está em operação 15 dias, ele vem para casa e entra a equipe. Isso aí não vai perdurar para o resto da vida. Talvez nós temos aí 30 ou 45 dias aí nesse regime, ainda pela frente. E depois as coisas começam a normalizar novamente. Entendeu? Existe um custo maior? Existe um custo maior de frete, de logística, de hora extra, em relação aos kits de análise, que não são baratos. Então, tudo isso aí. Mas para quê? Para que se garanta a operação. Isso é um regime que é agora, de momento. Então, a empresa, ela está também, então, é uma questão de foco. Avaliar, como eu disse, também o sistema de mercado, como é que estão as exportações, como é que está reagindo o mercado frente a isso aí, isso é muito importante para a gente ver, né, novamente eu digo aí, é foco, né, a gente tem que evitar o máximo possível, todo e qualquer, e aí tem as nossas entidades de classe que nos auxiliam muito, né, nesse sentido aí. Ontem o pessoal do marketing acompanhou uma live aí com relação à BPA, parabéns pessoal, eu acho que teve muito bem posicionado ali. E, por final, aí, eu acho que o papel dos suprimentos, o papel da produção, o pessoal do P&D, aí, o centro tecnológico, a área comercial, está dando um show pra caramba, conseguindo, né, mesmo à distância, conseguindo entrar dentro, a gente está fazendo os exames neles para ver como é que está o acompanhamento desse pessoal. Quanto mais rápido a gente sabe que conseguir detectar alguma coisa, a gente vai conseguir ter uma reação, entregar até para a saúde, aí, tentar ver da melhor forma o encaminhamento. Então, a gente está tendo um zelo em todas as partes para que consiga dar a continuidade das operações e garantindo mais do que mais, o fundamental é a saúde do nosso pessoal, né? Isso é fato, né? Diga de passagem que a BTA, um índice baixíssimo de acidentes, tivemos um acidente apenas ao longo desses 15 anos de atividade. Então, a questão, não só a parte regulatória de produto, todas as situações de responsabilidade social, nós temos como mente de seguir tudo isso aí. Então, é nessa linha da responsabilidade com a ação social que a gente consegue superar todos esses momentos. Perfeito. Eu gostaria muito de agradecer a participação do José Walter e da Lidiane Mioto, ambos da BTA Aditivos, aqui em nossa live. Não deixe de acompanhar, ver a programação das lives na página da Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial no Facebook. Semanalmente estamos divulgando e fazendo diversas lives. Muito obrigado, Zé Walter. Muito obrigado, Lidiane. E tenha um bom dia a todos. Humberto, muito eu que agradeço também. E um abraço a todos e vamos em frente. Ok, perfeito. Até logo. Tchau, tchau.